Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Essa semana nós estamos revisando os assuntos que estudamos anteriormente e hoje falaremos sobre os verbos, os tempos verbais, classificação verbal e o uso do C e C cedilha. Vamos lá? Primeiro eu quero saber se todo mundo aí sabe o que é verbo. Você sabe? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vou dar um exemplo de cada um para vocês. Na frase, Luísa brincou de boneca, a Luísa fez o quê? Ela brincou. Então esse é o verbo e ele indica uma ação. Já na frase, Pedro está doente, a palavrinha está é um verbo que indica o estado. E na frase, choveu ontem, o verbo é a palavrinha choveu e ela indica um estado da natureza, assim como nevou, etc. Nós já sabemos o que são os substantivos, adjetivos e os verbos. Vamos analisar juntos algumas frases. Prestem atenção. Um menino bonito mentiu. Qual é o substantivo da frase? É menino. E ele é um substantivo o quê? Próprio ou comum? Muito bem. Ele é um substantivo comum porque ele indica seres em geral. A palavra bonito é o quê? Muito bem. Bonito é um adjetivo porque está indicando a qualidade do menino. E mentiu é um verbo, do verbo mentir. Então, na frase, por exemplo, a cadeira quebrou, o verbo é quebrou. A menina brincou de boneca, o verbo é brincou. A lâmpada queimou, o verbo é queimou, etc. Os verbos podem estar no presente, passado ou futuro. Presente indica algo que está acontecendo ou que acontece com frequência. Passado indica algo que já passou e ele também é conhecido como pretérito. E futuro indica algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, brinco de boneca. O verbo é a palavra brinco, que indica algo que está acontecendo. Já em eu brinquei de boneca, a palavra brinquei indica algo que já aconteceu, ou seja, está no passado. E brincarei de boneca indica algo que ainda vai acontecer, então está no futuro. Sobre a classificação verbal é muito simples. Verbos que terminam com AR pertencem à primeira conjugação. Verbos que terminam com ER pertencem à segunda conjugação. E verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Vamos analisar alguns verbos. Estudei. A palavra estudei indica uma ação que já aconteceu, então está no passado. Estudei é do verbo estudar. Ele termina com AR, então pertence à primeira conjugação. Corri. A palavra corri também indica uma ação que já aconteceu. Corri é do verbo correr e termina com ER, então pertence à segunda conjugação. Já assistir indica algo que já aconteceu, ou seja, está no passado. Assistir é do verbo assistir e termina com IR, ou seja, pertence à terceira conjugação. Agora vamos para uma atividade bem simples. Eu vou citar 3 frases e vocês deverão escrever em seus cadernos. Em seguida, circulem o verbo e digam em que tempo ele está. Presente, passado ou futuro, e indiquem a conjugação dele, primeira, segunda ou terceira conjugação. Lembrem de iniciar a frase com letra maiúscula e não esqueçam do ponto final. As frases são: frase A, eu ando de bicicleta. Frase B, comi pizza ontem à noite. E frase C, assistirei a um filme legal. Pausem o vídeo e voltem quando terminarem. Ainda sobre a nossa revisão, vamos falar também sobre o emprego de C e C cedilha. Nós já sabemos que nenhuma palavrinha começa com C cedilha, lembram? Outra coisa muito importante é saber que quando a sílaba tiver som de S, nós devemos usar o C cedilha, mas ele só pode ser usado antes das vogais A, O ou U. Dessa forma, terá o som de Sá, Só ou Su. E por que a gente não pode usar o C cedilha antes de E e I? Porque o C normal, antes dessas vogais, já tem esse mesmo som, ok? Então, o C cedilha sempre virá antes das vogais A, O ou U. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham entendido direitinho. Não esqueçam de me mandar a foto da tarefinha para correção. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até já já na nossa aula de matemática.